Olá, eu sou Carmen Sampaio, do canal Astrologar, e eu tô aqui para apresentar para vocês uma pessoa muito especial que tem uma divindade astrológica e gostaria de apresentar a Sabrina Lattanzio, do site Aroma Biná. Sabrina, Carmen, seja bem-vinda. obrigada. Conta pra gente, conta um pouco do teu trabalho, conta um pouco o que você faz. E primeiro eu quero te agradecer pela sua visita. Eu que agradeço. Bom, hoje comecei a trabalhar com cosmética natural. Então, isso é bem recente na minha vida. Eu sou botânica de formação, bióloga, e a academia, eu brinco que não fui eu que escolhi a academia, ela me escolheu. Então eu fui desde novinha, sempre gostei de plantas, sempre cresci em fazenda, então sempre muito conectada com a natureza, e as plantas me chamaram para ouvi-las. Então eu fui entrando na botânica desde o início da faculdade de biologia, acabei seguindo a carreira acadêmica, então fui fazer mestrado, doutorado, tô terminando um pós-doutorado agora, e nesse momento eu fui entrando assim meio que numa crise, que eu posso chamar de crise, porque foi um chacoalhão existencial, de questionamentos internos. E a partir daí eu fui buscar a astrologia, que me ajudou muito a encontrar a certeza de que o caminho que eu estava tomando era um caminho bom e era um caminho que era de alma, assim, que fazia muito sentido para mim. Então, a partir daí, eu comecei a produzir cosmética natural, uma coisa que eu já estava fazendo para mim, já fazia muitos anos, mas começou a aparecer um chamado cada vez maior das amigas, das primas, da família. Eu também quero, você faz para você, mas isso é tão gostoso, isso faz um bem. Faz pra mim, faz pra mim. Então eu comecei a pensar seriamente em produzir isso profissionalmente. Então foi aí que eu resolvi dar esse passo, e comecei então a me aprofundar mais nos estudos, a buscar então uma informação mais técnica e fazer mais testes, com as fórmulas que eu já criava, as fórmulas que eu já tinha, inclusive, para o meu trabalho de botânica. Uma das primeiras, acho que a primeira fórmula que foi o repelente, é um repelente que eu desenvolvi, eu acho que uma fórmula, eu fiquei 10 anos para desenvolver essa fórmula, porque eu trabalhava com florestas, então eu ia muito pro campo, expedições de campo, muito pernilongo, muito carrapato, e sempre você tinha um repelente tóxico que você falava, mas será que isso é bom pra mim? Porque assim, pode afastar os pernilongos, mas eu sentia que me fazia mal. Então eu fui criando, testando e fui desenvolvendo uma fórmula que foi muito efetiva. Então acho que foi o primeiro produto que eu criei e que eu posso chamar assim o meu carro-chefe, Então, a partir daí eu comecei a fazer esses cosméticos para vender, profissionalmente. Então eu criei a Aroma Biná, que eu chamo de alquimias botânicas, que é colocar esse poder das plantas junto, então combinar eles de forma que possa curar e possa fazer bem pra mim e para as pessoas que usam. Então foi isso que eu tô fazendo agora. Você tem uma liderança astrológica, e o mais interessante é o fato de você usar o recurso. Posso contar um detalhe astrológico? Pode. Você usar um recurso de uma lua em Capricórnio, de determinação, de muita dedicação, de muito empenho, de muito suor, e o outro lado de muita capacidade de nutrir a alma do próximo, do semelhante, e fazer isso com o cuidado da beleza, com o cuidado da estética, com o cuidado comovente, uma pessoa que é capaz de viver a beleza e produzir a beleza para que outras pessoas possam se sentir bem no mundo também. Eu queria que você falasse dessa coisa, quando é que rolou uma crise? Quer dizer, o que te fez buscar o conhecimento da astrologia? Porque você já estava numa trajetória de obediência à sua necessidade pessoal. O que te fez buscar a astrologia? Qual foi o start? Tá. Bom, eu sempre gostei de astrologia, assim, eu nunca entendi muito, mas desde criança eu tinha aquele interesse, pelo horóscopo. Então eu gostava muito de olhar para as estrelas, a lua sempre me chamou, e eu sempre estive muito conectada com ela, apesar de nem saber disso mentalmente, A conexão acho que era mais intuitiva e natural. E isso foi passando muitos anos. Eu nunca tinha ido numa astróloga de fato, E quando eu entrei na crise, essa crise que eu chamo de
depois eu fui entender melhor, até você me explicou melhor essa coisa do retorno de Saturno, ela começou nessa época, né? Eu já estava terminando meu doutorado, então tive alguns processos tive uma separação, um divórcio, meu pai, né, faleceu, então eu comecei a mergulhar nessa crise porque foi assim, inevitável. Ela me chamou e eu não tive como falar não. Foi assim, um mergulho mesmo. E ela foi continuando, né? E depois disso eu parei. Talvez a gente tenha que cortar. Pode pegar aí. Quem que é? É meu. Então, por favor. Pode tirar. Ai, não tem problema. Que ótimo. Isso é bom. Vai pro making off. Como é que eu faço pra desligar isso aqui? Ou põe no Não, é despertadores, sabe por quê? Eu sou tão aérea que eu coloco alarme até pra lembrar que eu tenho que dormir. Isso é uma coisa astrológica. Vai comer agora. Me dá e continua. Não é determinado. Desculpa, querida. Desliga, porque aí... Me dá sua bolsa. Perfeito. Isso. Que ótimo esse momento. No meio do negócio. Então, Mas é legal. 1, 2, 3 e deixa eu fazer Tá, assim. continua. Então, assim, nesse momento de crise, eu já tinha tido a recomendação de uma grande amiga sobre a Carmen, né, que é uma astróloga fantástica, pra dizer o mínimo. E aí eu falei assim, não, eu acho que agora é o momento, porque eu preciso disso. Eu já fazia terapia, eu já tinha passado por vários processos, eu tenho um grupo que eu faço parte de autoconhecimento, eu já estava num processo de autoconhecimento, mas faltava alguma coisa que não estava me ajudando a continuar. Então eu falei assim, foi como se as próprias plantas e eu acho que os astros falaram, vai na astróloga, tá na hora. Então eu fui e fiz o mapa astral com a Carmen e assim, isso foi muito elucidador, eu diria, porque a Carmen, ela simplesmente, ela me viu. Então foi como estar com alguém que eu nunca tinha visto até então, que eu não conhecia e que simplesmente sabia tudo a meu respeito. Ela simplesmente foi colocando tanto as potencialidades quanto as dificuldades, quanto coisas que eu já sabia e coisas que eu ainda não tinha tão claras, mas foram ficando muito mais claras. Então foi assim, uma pessoa que olhou lá no papel, foi incrível isso, olhou no papel aquele desenho, aquele monte de número e planeta, que pra mim era até meio confuso, né, eu não conseguia entender muito bem, mas o que ela disse a partir daquilo foi revelador pra mim, e isso me ajudou e me deu um impulso que eu precisava pra acreditar mais no caminho que eu já estava e pra colocar uma força maior nas alquimias botânicas que eu vinha fazendo, então acreditar que elas podiam mesmo ter um potencial de venda, ter um potencial de distribuição, poder levar essa cura através dos cosméticos para as pessoas tem sido, né, fantástico e tem me preenchido muito como pessoa. Aliás, adorei conhecer lá o seu laboratório. Ai, que bom. Parabéns, parabéns. E assim, para você que acompanha o site Astrologar, Aroma Biná, Alquimias Botânicas. Alquimias Botânicas. No Facebook. E procura a Sabrina Latâncio, porque ela tem uma dádiva, a dádiva de colocar em potes, em cremes e outros elementos, a tradução do que a natureza está precisando de você. Desculpe não ter te avisado que eu ia falar isso, mas a verdade é a seguinte, tem creme que é só um creme, e tem creme que é além do creme. É isso que eu queria te agradecer. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, cara. Vai lá, aqui embaixo, deixa o seu recado. Que pergunta você tem para fazer para Sabrina, para Aroma Biná, para Astrologar, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer e o que você não quer. A gente está te esperando. Tchau.